Olá pessoal, tudo bem? Estou dando continuidade aos nossos encontros semanais e embora eu tenha planejado, já tinha feito um planejamento aí a longo prazo de 2, 3 meses, eu entrei durante essas 2 semanas em uma série de situações, boas situações, situações interessantes. A primeira situação é que na verdade, eu estava pensando em tratar hoje do tema conteúdos, tá? Conteúdos do processo de ensino-aprendizado, seja no âmbito formal ou não formal, mas eu fui chamado para fazer parte de um ciclo de debates de dois grupos de pesquisa, o Grupo Corpo e o Grupo GPF, que acabamos discutindo sobre as questões relacionadas ao panorama da educação física na Bahia. Eu queria, inclusive, que vocês entrassem aí nos vídeos, curtissem, se inscrevessem no canal, que a gente vai estar fazendo isso de forma constante, vai estar sempre trazendo temas para debate. A ideia é debater, a ideia é conversar sobre um tema, é provocar esse diálogo. Fui provocado também por Daniele e Ítalo, dois ex-alunos meus que falaram: professor, fala sobre políticas públicas. Eu vou estar falando, tá, galera? Vou estar na próxima aí, mais à frente, falando sobre as políticas públicas. Mas aí eu fui tocado por uma questão que diz respeito a esse nosso momento, tá? Esse nosso momento, que é um momento de isolamento social, mas é um momento que tem algumas questões que a gente precisa levar em consideração. E nesse sentido de levar em consideração, estou levando em consideração a vida, seja ela bonita, feia, a partir da visão e percepção de cada um, mas eu pensei num traço da vida que ele é pouco debatido, hoje, digamos, se tem até crescido esse debate, mas um traço da vida que ainda não é bem vista, seja individualmente, seja socialmente, seja pelos órgãos, instituições que deveriam promover determinadas ações e políticas, que é o envelhecimento. Na verdade, o envelhecimento ele é um tema que ainda é pouco discutido na nossa sociedade. Nós, na verdade, não somos ensinados a envelhecer, não somos ensinados a, além de envelhecer, nós não somos ensinados a cuidar dos nossos velhos. E assim, o envelhecimento ele é algo que está acontecendo cada vez mais em todos os países do mundo. Se nós fizermos um retrocesso histórico, a média de vida era 30, 40, 50 anos. Hoje, cada vez mais, nós temos aí os 70, 75 anos no Brasil. Em outros países, uma média muito maior. Então, cada vez mais se envelhece mais. E se envelhece mais, como é que nós estamos abordando e tratando esse processo? Primeiro, eu queria fazer então algumas observações e primeiro eu queria estar iniciando com uma questão bem tranquila, tá? Tranquila porque se envelhece desde quando se fecunda. Qualquer organismo, ele envelhece desde sempre. O processo de envelhecimento, olha, o preconceito ele não é sobre o processo de envelhecimento. Eu acredito que, inclusive, não se pensa nessa forma de análise do conhecimento. De que que o envelhecimento ele é, o organismo envelhece desde sempre. Mas há um preconceito social, psicológico, organizacional, pessoal, sobre determinado traço ou momento do envelhecimento. Mas para iniciar, então, tem até adágios populares. Eu me lembro minha avó, alguns tios meus longevos falam que o sentido da vida é nascer, crescer, namorar, se casar. Tem até pessoas que falam ficar burro, casar, e burra, se casar, ter filhos, envelhecer e morrer. Mas esse sentido que é dado para o processo de envelhecimento, lá perto do momento do óbito, como um traço e um momento sim onde o envelhecer é complicado, ele está cada vez mais carregado na nossa sociedade. E aí, como eu tinha sinalizado, a primeira coisa para entender é que se envelhece em todos os momentos. E se envelhece em todos os momentos, as fases de envelhecimento precisam ser tratadas num processo sequencial, imaginando que em outras fases vai estar acontecendo, dentro das suas potencialidades e das suas adaptabilidades ou perdas, que é algo que vai acontecer inevitavelmente se você não for precocemente retirado dessas fases. Porque você pode, de repente, ir a óbito logo depois do nascimento, ou antes de nascer, ou melhor, antes de sair da barriga de sua mãe.
Então, você pode na adolescência e etc e tal. O processo de óbito ele pode ser precoce, você não irá não contemplar, vamos dizer assim, uma quantidade maior de anos na sua vida e possibilidade de pensar essas fases. Alguns autores, os autores, eles sinalizam que existem, e não é um processo contínuo, único, ele é universal, individual, mas não é único, existem determinadas situações que são observadas, setores do processo de envelhecimento. Ele não se dá só no âmbito biofisiológico funcional, embora exista um envelhecimento biofisiológico funcional, que vai se dar, sobretudo, a partir da terceira década, quarta década de vida, de uma forma maior, ou melhor, as alterações biofisiológicas funcionais, no sentido da perda de condição de adaptabilidade, ela vai se dar biofisiologicamente a partir da quarta década, final da terceira, quarta década, organismo, pessoas, mas eu estou falando da espécie humana e os estudos que a gente tem se debruçado. Há um processo de envelhecimento que é um processo psicológico, e aí é a forma como você se percebe, como o sujeito percebe essas fases, como ele consegue se entender dentro dessas fases. Você vem de um processo de maturação e aumento de capacidades, chega num platô onde você passa a perder determinadas capacidades, determinadas possibilidades de adaptação. Então, como a psique, como o sujeito se percebe em cada uma dessas fases, se percebe em cada um desses momentos, nós sabemos que é um turbilhão de possibilidades de pensamento. Então esse envelhecimento psicológico é importante sim de ser analisado, percebido, pensado. E um processo social. A sociedade enxerga, e a sociedade, suas diversas comunidades, organizações, sejam governamentais ou não governamentais, ela enxerga o idoso, o velho, olha eu tratando aí de forma pejorativa o processo, porque eu sou fruto também dessa sociedade. Então ela enxerga o idoso, ela enxerga o longevo, ela enxerga a pessoa que tem mais tempo de vida de algumas maneiras. E, notoriamente, nós estamos numa sociedade onde a produção, a capacidade de produzir, a capacidade de trabalhar, a capacidade de desenvolver ações é o grande... a grande sacada. A pessoa que tem essa capacidade mais avançada, mais desenvolvida, ela acaba sendo mais valorizada socialmente. Logicamente, quando você vai perdendo essa capacidade de se adaptar e produzir mais, você também vai sendo de forma equivocada, por mais que exista um aparato legal, social que diz, existem prioridades, existem direitos e garantias para essa pessoa, esse sujeito, esse homem, essa mulher que passou por um processo de vida e entrou nessa determinada fase. Embora exista esse aparato, há ainda um preconceito social. Há ainda um enxergar do idoso como mais lento, ainda um enxergar do idoso como que onera muito mais do que produz, ainda um enxergado desse idoso como uma sobrecarga social das famílias, das comunidades, das organizações. E é essa perspectiva que precisa ser pensada, mudada, transformada e ressignificada. Porque, já falei por várias questões. A primeira dela é que, inevitavelmente, sendo bem mesquinho na minha fala, todos nós tendencialmente vamos envelhecer mais pelos acessos que estamos tendo, pelos determinados cuidados, pelo acesso a determinados tipos de tratamentos médicos. Estão sendo mesquinhos. E de forma não mesquinha, nós precisamos entender que esse processo natural, ele precisa ser... nós precisamos aprender enquanto pessoas, enquanto sociedade, a entender cada fase e prestigiar e vivenciar bem e se aproximar e aproveitar com consciência cada dessas fases e cada desses momentos, em ligação com outros anteriores, em perspectiva com outros posteriores, mas é preciso viver com intensidade, de maneira qualitativa, essas fases. E sim, em cada uma delas nós teremos benefícios, teremos momentos de felicidade, momentos de tristeza, mas é importante que a gente pare para analisar isso de uma forma holística, de uma forma maior, de uma forma ampliada. E aí, galera, pensando nisso, existem os estudiosos, eles falam de duas básicas linhas do processo de envelhecimento. Um envelhecimento que é natural, chamado de envelhecimento senescente, que é aquele envelhecimento, como eu falei, natural, acontece de forma... Você perde adaptabilidades, você perde funcionalidades, você deixa de viver determinadas situações
que você vivia em outras fases anteriores, mas esse processo ele se dá linear, com consciência, com um processo que é compreendido, seja pelo todo social, seja pela família, seja por você enquanto sujeito, e acaba promovendo uma qualidade no envelhecimento, uma qualidade na vivência desses momentos, que até o momento que você vai a óbito. Em contrapartida, existe um processo de envelhecimento que é chamado de envelhecimento senil. Esse envelhecimento ele vai se dar com o processo asseverado de determinadas reduções de funcionalidades, de capacidades, de competências, de aceitações, de dificuldades de acessos. Então, o processo que se torna de forma deletéria, pejorativa, vamos assim dizer. Imagine um idoso que ele cai e ele tem uma fratura de acetábulo, uma fratura de bacia. Então ele vai ficar acamado, ele tem um processo de recuperação muito menor do que um jovem, do que uma criança. Então esse processo de recuperação ele vai causar uma perda de funcionalidade. Um idoso que fica abandonado, sozinho, sozinha, que não tem contato social, que não tem vida social, ele ou ela acaba perdendo a capacidade de entender aquele momento, aquela fase da vida como uma fase positiva, benéfica, a ser vivida com consciência de estar idoso, mas a ser vivida de forma a aproveitar cada uma dessas fases, cada um desses momentos. E o que é que a gente precisa fazer para minorar isso? O que é que, na minha visão, precisa ser pensado? Primeiro, nós precisamos ter consciência que cada fase tem suas possibilidades e seu modo de ser, com determinadas dificuldades e determinadas potencialidades. Segundo, nós precisamos, enquanto sociedade, e aí eu falei da questão individual, enquanto sociedade, imaginar qual é a melhor estrutura pensada, qual é a melhor estrutura das ruas, qual é a melhor estrutura das organizações, nas casas. Nós não construímos a casa, por exemplo, para contemplar nossas casas. Nós não construímos por uma série de questões que não dizem respeito só à vontade, mas a questão de falta de acesso de informação, para que o idoso tenha acesso ao banheiro, se ele de repente vir a ficar cadeirante, para o idoso não cair, ter barras. Hoje já até se pensa um pouco mais, mas ainda não é um pensamento linear social em preparar as fases. Não é porque o idoso vai deixar de ser funcional simplesmente, mas é porque a fase que ele vai passar, o que ela vai passar, ela precisa ter uma sociedade adaptada para ele, para ela, para que ele possa viver bem. Porque quando ele deixa de viver essas questões, quando ele é levado a uma determinada enfermidade, quando ele é levado a um processo deletério, seja ele um processo psicológico, uma depressão, um isolamento ou outras possibilidades mais, dificuldades de acesso aos bens, sejam os espaços de lazer, seja a possibilidade de trabalho, seja a possibilidade de vivência social, ao lazer, a acesso a medicamentos, a serviços médicos. Então, todos esses processos vão tornar esse envelhecimento um envelhecimento senil, vão tornar esse envelhecimento um envelhecimento pejorativo. Então, sociedade, nós, enquanto sociedade, precisamos pensar, nós precisamos ensinar aos nossos jovens, às crianças, tomar consciência desse processo de envelhecimento como natural, constante e com necessidade de adaptação, e precisamos exigir dos espaços sociais, dos órgãos governamentais e não governamentais, sobretudo dos órgãos governamentais, porque eles são, por nós, enquanto povo, sustentados, esses órgãos, a partir de um acordo feito com essa entidade chamada Estado. Na verdade, nós fazemos o acordo com o Estado de sermos tributados, termos taxas, seguimos regras e normas para que nós tenhamos, de fato, acesso a determinadas condições mínimas em cada fase de nossa vida. E nessa fase que se aproxima de uma fase final, é preciso ser pensado, é preciso se pensar como essa vida pode continuar sendo uma vida com qualidade, com relações sociais, dentro desses processos adaptativos, como é que pode ser vivida da melhor maneira possível, tá bom? Agradeço aí o tempo de vocês, curtem aí
inscreve-se no canal e espera aí que semana que vem a gente está fazendo outro bate-papo. Não esqueça também de qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer situação que vocês acham que tem a ver com o tema ou outro tema possível, estamos aqui para bater esse papo. O espaço é para debate, viu, gente? É para bate-papo. Grande abraço, cuidem-se!